Bom dia, sétimo ano. Aqui é a professora Caroline Félix. Nossa aula de hoje é tratando de um novo capítulo, que é o capítulo 7, e traz o tema transitividade verbal. Então, iremos estudar tanto a transitividade do verbo quanto a intransitividade do verbo. Então, esses dois termos, eles são colocados pela gramática para nós entendermos as relações entre o verbo, né, e os demais termos que surgem ao redor na frase. Então, esses dois termos que vamos estudar, eles vão ter aí seu sentido dentro da oração, dentro da frase. Mas antes de nós aprofundarmos, né, sobre esse termo, transitividade verbal, temos que entender primeiramente e compreender o que é o complemento verbal, que também é outro tema importante para os nossos estudos da transitividade verbal. Então, o complemento verbal, ele é um termo ou expressão que está ligado ali ao verbo. Ele vai ali completar o sentido do verbo. Então, o complemento verbal, ele vai ser esse complemento aí, ele vai ser essa expressão que vai estar juntamente ali ao verbo, vai estar ligado para dar sentido, para dar apoio ao verbo dentro da transitividade verbal, certo? Então, só para nós entendermos melhor, né, para fixar melhor o que é complemento verbal, ele tem essa função, né, de completar aí o sentido dos verbos. Que no caso serão os verbos transitivos diretos e transitivos indiretos, que iremos ver no decorrer da aula. Eu posso chamar esse termo complemento de objeto, certo? Eu posso chamar ele de objeto, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Então, vamos dando continuidade na nossa aula. Então, a transitividade verbal. O que é esse termo transitividade verbal? Vamos lá. A transitividade verbal, ela indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos, certo? Então, a transitividade do verbo vai ser essa ligação, essa relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Então, o verbo sozinho, ele não vai ter o seu sentido completo na frase. É preciso de um complemento para que se haja um sentido do verbo, certo? Então, isso é o verbo transitivo. Ele precisa de um complemento para que se tenha um sentido completo na frase, ok? Então, temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo: entregaram a encomenda. Vejamos aqui que o verbo é entregar. Entregaram a encomenda. Aí eu pergunto ao verbo: entregaram o quê? Né? Fica incompleto. Já pensou se esse verbo estivesse sozinho aqui? Entregaram. Você vai ficar se perguntando: mas entregaram o quê? Um biscoito, entregaram um livro, entregaram uma carta, né? E aí vem o quê? O complemento. Vem o objeto aqui para complementar o sentido do verbo entregaram. Então é importante ter esse complemento verbal. E aí é preciso complementar o sentido do verbo entregaram. Vejamos aqui outro exemplo: vendo, vendo quadros. Então temos aqui o verbo vender e temos o complemento quadros. Se tivesse apenas o verbo vendo, você também ficaria com dúvida: vendo, mas vende o quê? Tá vendendo o quê? Tá vendendo uma roupa? Tá vendendo um sapato? Você também ficaria com dúvida, certo? Então, justamente acontece o mesmo com esse segundo verbo. O complemento quadros aqui, ele está complementando o sentido do verbo vendo, certo? Então, ele é um verbo transitivo. Vejamos que o verbo vendo, ele está transitando para o complemento quadro, certo? Porque transitivo vem do verbo transitar, vem do verbo percorrer. Então, ele está transitando aqui para o complemento quadros. E temos também o terceiro exemplo, desculpe. Segure isto, por favor. Isso também acontece aqui. Vejamos que temos o verbo segurar e está complementando aqui, né? Temos aqui o complemento. Segure isto, por favor. O por favor que ele está complementando o verbo segure, certo? Então, de acordo com o tipo de complemento, os verbos eles são classificados da seguinte forma:
Então, para cada complemento, existem diferentes verbos, diferentes classificações de verbos, e vamos ver a seguir. Temos os verbos transitivos direto, que podemos chamar de VTD, certo? Temos os verbos transitivos indireto, que podemos chamar de VTI. Temos os verbos transitivos direto e indireto, que ele ao mesmo tempo que ele é um verbo transitivo e direto, ele é um verbo indireto, e chamamos de VTDI. E temos os verbos intransitivos, certo? Mas podemos observar, né, uma informação bem importante. Se os verbos transitivos são aqueles verbos que transitam na frase e precisam de um complemento, né, para formar o sentido do verbo, e os verbos intransitivos? Quando eu falo verbos intransitivos, são aqueles verbos que não precisam de complementos. Já estou dizendo, ó, intransitivo. O termo ou esse prefixo aqui, in, ele está aqui dizendo que é o não, né? In significa não. Então, intransitivo não precisa de complemento, certo? Então, os verbos transitivos, eles precisam de complemento para dar um sentido ao verbo, né? E completar ali o verbo e dar sentido ao verbo. E os verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de um complemento, porque por si só ele já faz o seu sentido completo. Então, temos aqui os verbos transitivos diretos. Dentro dos verbos transitivos diretos, é aqueles que quando ele transita, quando ele percorre dentro da oração, ele vai diretamente para o complemento. Ele não vai precisar de uma preposição, certo? Não há necessidade de ter uma preposição ali para completar o sentido da frase. Então, só lembrando, verbos transitivos diretos, ele vai ali diretamente completar o sentido do verbo sem precisar de uma preposição. Então, o verbo que não tem sentido completo é preciso de um complemento e geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto. Lembrando que no comecinho falamos que o complemento, né, pode ser chamado de objeto direto dentro dos verbos transitivos e objeto indireto. Então, quando eu falar em complemento, né, ou eu estou falando sobre objeto direto ou estou falando sobre objeto indireto. Iremos ver mais à frente o que é esse objeto indireto. O objeto direto aqui, ele vai pertencer aos verbos transitivos direto, que são aqueles que não precisam de preposição. Então, quando falar, tia, verbos transitivos direto, são aqueles verbos que não precisam de preposição para completar o sentido da frase, certo? Ele transita diretamente ao complemento. Então, vejamos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Um detalhe importante que eu quero que vocês observem são essas duas palavrinhas, o que ou quem. Quando você estiver com dúvida em saber se o verbo é transitivo direto, ou se é indireto, ou se é intransitivo, é só você fazer a perguntinha ao verbo, o que ou quem. Então vamos lá para os exemplos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Vejamos aqui que o nosso verbo é o pediu, né? Verbo pedir. Quem é o nosso complemento? Como é que a gente vai saber quem é o nosso complemento? Então vamos lá. A mesa 3 pediu. Pediu o quê? Se a frase acabasse até aqui, ó. A mesa 3, ops, desculpa. A mesa 3 pediu. Pediu o quê? Você iria ficar com dúvida, não é? Então, pediu o quê? Pediu a carne. Então, vejamos aqui que o nosso complemento verbal vai ser o quê? A carne. Então, portanto, ele vai ser o quê? Objeto direto, porque não precisa de nenhuma preposição aqui para o verbo transitar diretamente ao complemento. Se vocês tiverem dúvidas sobre as preposições, eu irei colocar um vídeo aqui abaixo na descrição do vídeo, certo? Para vocês entenderem mais um pouquinho, relembrar o que são as preposições. Mas no básico é isso. Temos aqui o nosso verbo pediu e tem o nosso complemento, a carne.
Então, quando vocês estiverem com dúvida, como saber se o verbo transitivo é direto ou indireto, é só fazer essas duas perguntinhas: o que ou quem. A mesa 3 pediu. Pediu o quê? Pediu a carne bem passada. Então, esse é o nosso complemento verbal, né? Nosso objeto direto, pois não precisa de uma preposição para o verbo pedir transitar diretamente ao complemento. Temos aqui a segunda frase. Terminei a análise. Vejamos que se acabasse a palavrinha terminei, né? Nosso verbo terminei, se acabasse até aqui, ficaria incompleto, você não entenderia. Terminei. Terminei o quê? Terminei a análise. Então veja que o verbo ele vai pedir aí um complemento, certo? Mas não vai precisar de nenhuma preposição. Ele apenas vai dizer terminei a análise. Tia, como é que eu faço para descobrir novamente como é que se ele é verbo transitivo direto? É só perguntar o verbo o quê ou quem. Terminei. Terminei o quê? Ah, se eu fiz a perguntinha o quê e deu certo, é porque ele é um objeto direto. É porque ele é um verbo transitivo direto, certo? E temos aqui a última frase. Agora sim entendo meus pais. Se eu terminasse a frase até o verbo entendo. Agora sim entendo. Entende o quê? Entende quem, né? Agora sim entendo. Entende quem? Entendo os meus pais. Então vejamos aqui que o complemento do verbo entendo são meus pais. E aqui vejamos que não precisou de nenhuma preposição para o verbo entender transitar diretamente ao complemento. Então, lembrando que os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento, mas que não vai haver uma preposição, né? Ele vai ser introduzido ali sem preposição, ok? E quando vocês quiserem descobrir se o verbo ele é transitivo direto, é só você fazer a perguntinha ao verbo o que ou quem. Passando agora para os verbos transitivos indiretos. Acabamos de ver os verbos transitivo direto, né, que é aqueles que precisam de complemento, mas não vai ter uma preposição ali ligando o verbo ao complemento. Só que agora o verbo transitivo indireto, ele é diferente. Ele vai precisar de um complemento, só que vai ter que ter uma preposição ali obrigatória acompanhando o verbo mais o complemento, ligando os dois. Então, nós vejamos aqui. Verbo que não tem sentido completo. É preciso de um complemento que conclua, né? Então, o verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento para formar esse sentido do verbo. E quais são as perguntinhas que podemos fazer ao verbo? Com quem, de que ou de quem? Em que, para que ou para quem? E por quem também, certo? Então, acompanhando de preposição obrigatória, o complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Então, o que podemos entender dos verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de um complemento, mas ele também precisa ser acompanhado de uma preposição obrigatória, certo? Para ter aí um sentido completo. E quando eu falo em complemento, eu estou falando sobre objeto, certo? Agora, quando eu falar verbos transitivos direto, quem é o complemento? Objeto direto. Verbos transitivos indireto, quem é o complemento? Objeto indireto. Então, vejamos aqui os exemplos. Não acredito no que ele diz. Vejamos que o nosso verbo é o verbo acreditar. Não acredito no que ele diz. Se eu terminasse a frase, não acredito. Não acredito. Não acredito em quê? Não acredito em quê? Veja que fica sobrando alguma coisa, fica faltando alguma coisa, não é? Não acredito. Não acredito em quê? Então vem aí o objeto indireto, o nosso complemento para completar o sentido do verbo. Mas tem um detalhe. Vem aí o quê? Uma preposição. Ó, vejamos aqui a preposição. Preposição nó. Tem a preposição ligando o verbo
ao complemento que ele diz, certo? Então, vocês podem se lembrar, quando eu falar em verbos transitivos indiretos, está falando que precisa de um complemento e de uma preposição para acompanhar o verbo e o complemento. Vejamos o segundo exemplo. Esperei-lhe pacientemente. Esperei por quem? Né? Terminando a frase, se eu tivesse terminado a frase, esperei. Você esperou por quem? Foi pela sua mãe, pelo seu padrinho, sua irmã, seu irmão. E vem aí o que? O complemento para complementar o sentido do verbo. Porque sozinho o verbo ele não vai ter sentido aqui. Dentro dos verbos transitivos indireto, esse verbo ele não vai completar o sentido sozinho. Então é preciso de um complemento. Esperei-lhe pacientemente. Então vejamos que eu fiz a perguntinha ao verbo. Esperei por quem, né? Esperei por ele. Aqui o lhe, que é o nosso preposição, ele está referindo aqui ao ele ou ela, né? Ao ele ou ela, dando aí o sujeito oculto. Vejamos aqui o terceiro exemplo. Podemos ir com você? Ir com quem? Podemos ir? Ir com quem? Com você. Então vejamos que o complemento, que o nosso objeto indireto vai ser aí o com você. Ele está aí completando o sentido do verbo ir, certo? Mas, tia Carol, e cadê a preposição que eu não consigo ver? Olha aqui a preposição. Preposição com, certo? Então, quando se falar em verbos transitivos e diretos, é aquele que precisa de um complemento e precisa de uma preposição para ligar o verbo ao complemento. Agora temos os verbos transitivos direto e indireto, que são chamados de VTDI. Esses verbos transitivos direto e indireto, ele vai possuir uma parte da frase que vai precisar de um complemento e a outra parte não vai precisar, certo? E eles são chamados de bitransitivos, ou seja, bi são dois. Então, verbos transitivos direto e indireto, porque ao mesmo tempo que ele é um verbo direto, ele precisa de um complemento sem preposição, ele é um verbo indireto, que não precisa de preposição ali para estar fazendo sentido a frase. Então, vejamos. Também chamado de bitransitivo, é o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto. Assim, o verbo transitivo direto e indireto, ele precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, que chamamos de objeto direto, e o outro que existe preposição, que chamamos de objeto indireto. O objeto direto e indireto, ele completa o verbo com a informação sobre o que, a quem. Então vejamos aí que eles pegaram uma perguntinha, pegou uma perguntinha do objeto direto e uma perguntinha do objeto indireto para se fazer ao verbo. Então vejamos aqui os exemplos. Enviei os postais ao cliente. Vamos lá. Se tivesse apenas o verbo enviar, enviei. Enviou o quê? Enviou a quem, certo? Então vejamos que ele faz duas perguntinhas. Enviei o quê e a quem. Então ele está fazendo a perguntinha de verbo direto e de verbo indireto. Enviei os postais, né, objeto direto, né? Vejamos aqui o nosso complemento. Não precisa de uma preposição. Enviei os postais, objeto direto. Ele já transitou diretamente aqui ao complemento, ao objeto direto. E aí ele complementa ainda mais, né? A quem? Aos clientes. Vejamos aí a nossa preposição, ó, aos. Então vejamos que o verbo ele transita diretamente ao objeto direto, os postais, e também transita para o objeto indireto, aos clientes, mas aí precisando de uma preposição aos. Vejamos aqui o segundo exemplo. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o quê?
A quem? Certo? Então ele faz duas perguntinhas porque esse verbo ele é transitivo tanto direto quanto indireto. Ele não faz apenas uma perguntinha, ele faz duas perguntinhas, porque dentro dessa frase existe tanto o complemento direto quanto o complemento indireto. Agradeceu, do verbo agradecer. Agradeceu o quê? O que que ele agradeceu? Agradeceu a oportunidade. Olha aqui o nosso objeto direto, sem preposição. Agradeceu o quê? A quem? Né? Ainda pergunta mais, para complementar ainda mais. A quem? Ao chefe. Então vejamos a preposição ao aí, né, completando o sentido da frase, né? Nosso objeto indireto. Então, recordando, verbos transitivos direto são aqueles que precisam de complemento sem preposição. Agradeceu a oportunidade. Verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de preposição e de complemento. Agradeceu a oportunidade ao chefe, ok? E temos aí o nosso último exemplo. Expus minha dificuldade ao professor. Expus o quê? A quem? Expus é o nosso verbo. Expus minhas dificuldades. Veja que o verbo expus, ele transita diretamente ao objeto direto, né? Que é aquele objeto direto que não precisa de preposição, certo? Minhas dificuldades. Então, aqui é o nosso objeto direto, porque não tem nenhuma preposição aqui. A quem? Ao professor. Olha só, uma preposição bem aqui escondidinha, ó. Então, vejamos que ele é uma frase, né, com um verbo transitivo direto e indireto, porque ao mesmo tempo que o verbo transita para o objeto direto, ele vai transitar também para o objeto indireto. Dentro também da transitividade verbal, temos os verbos intransitivos. Lembra que eu falei que os verbos transitivos são aqueles que transitam na frase, que precisa de um complemento para dar sentido ao verbo? Então, os verbos intransitivos, né, ele não precisa de um complemento para dar sentido à frase, ok? Então, vamos lá. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, né? Ou seja, objeto direto, objeto indireto. A intransitividade verbal, ela indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos, eles conseguem transmitir a informação sobre o sujeito. Então, os verbos transitivos sozinhos, eles conseguem, de cara, já dar a informação completa. Você não precisa de um complemento direto, um objeto indireto, para você entender o que está precisando ali. O verbo sozinho, ele já completa o seu sentido. Então, vejamos aqui alguns exemplos. João nasceu, né? Se eu falo João nasceu, corto bem aqui a frase. João nasceu, eu já entendo que ele nasceu. Eu não preciso de nenhum complemento, né? João nasceu. Eu sei que ele nasceu, então eu não preciso de um complemento, porque eu já consigo compreender que esse verbo nasceu aí, nasceu. Mas eu posso complementar? Tia Carol, eu posso complementar? Pode complementar, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o verbo intransitivo, nasceu, ele já dá o seu sentido completo na frase. Ele não precisava desse complemento aqui ontem. João nasceu ontem. Não precisava. Mas eu quis complementar. João nasceu ontem. Mas por si só, João nasceu, ele já completou seu sentido, porque você já entendeu. João nasceu. Então vejamos aqui o segundo exemplo. A planta morreu de sede. Eu vou cortar bem aqui. A planta morreu. Então, nessa segunda frase, a planta morreu de sede. Se eu cortasse bem aqui a frase, a planta morreu, né? Você já entenderia. A planta morreu, morreu, morreu. Já compreendeu ali, não precisa de nenhum complemento para que você entenda, né, o verbo.
para que você entenda esse verbo. Então, ele vai ser um verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de complemento, porque ele sozinho ele já completa o sentido da frase. A planta morreu. Mas eu posso complementar, tia Carol? Pode complementar. A planta morreu de sede. Mas o complemento aqui, de sede, ele não vai alterar o verbo morreu, porque o verbo morreu por si só, ele já faz o sentido da frase. A planta morreu. Vejamos aqui o último exemplo. Adormeci cedo. O que você entende por adormeci? Adormecer. Quando a gente adormece, né? A gente está dormindo. Tá ali dormindo, no 10º sono, 5º sono. Então, quando fala em adormeci cedo, o verbo adormeceu, ele já por si só tem o seu sentido completo. Ele não precisa de um complemento ali, ele não precisa de um objeto direto, um objeto indireto para completar o seu sentido dentro da frase. Porque o verbo por si só você já consegue compreender. Eu não preciso fazer aquelas perguntinhas que eu ensinei para vocês. Adormeci o quê? Por quê? Com quem? Não preciso, porque você já consegue compreender. Se você adormecer é porque você dormiu. Adormeci cedo, mas posso complementar? Pode complementar. Adormeci cedo, adormeci ontem, adormeci mais tarde, adormeci depois. Entenderam? Então, quando falar em verbo intransitivo, são aqueles verbos que não precisam de complemento, porque ele sozinho já vai ter o seu sentido completo dentro da frase. Então, essa foi a nossa aula sobre transitividade verbal. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e façam essa atividade direitinho. Beijo da tia Carol.